Então, é o seguinte, hoje, para a gente voltar a falar e gravar os nossos vídeos, a gente resolveu meio que improvisar aqui um tema em cima da hora, só para poder gerar conteúdo, né, também. E veio na mente aqui algumas lembranças, quando eu morava na Bahia, de algumas situações que acontecia com algumas pessoas, que ainda puxa um pouquinho daquele tema que a gente tinha falado aqui uns dias atrás, não sei se vocês vão lembrar, da casa mal assombrada, que acontecia várias coisas dentro da casa. E eu lembrei de outras situações parecidas, assim, né? Eu lembro que lá, vira e mexe, como diz a história, acontecia de ter essas perturbações dentro do lar das pessoas. E aí o que que acontece? É ok, meu filho? É ok, produção? Pode usar? Pode, claro que pode. E aí, o que que acontece? A produção ali perguntando se pode pegar na Bíblia. O cabo é cristão, como é que não pode? Né? Mas enfim. E aí lá tinha algumas situações parecidas também, que as pessoas viam as coisas dentro de casa caindo sozinha, escutavam vozes dentro de casa, correntes, barulho de correntes se arrastando e tudo mais. E tem uma situação muito interessante que aconteceu com um amigo meu, né? Ele é espírita também. E nessa situação, o interessante foi porque aquele espírito que estava perturbando aquela casa, ele se materializa de uma forma muito interessante. De que forma? Primeiro de tudo, antes de chegar nessa parte, dizia que naquela casa que morava, se eu não me engano, se não me falha a memória, um casal lá e tal. E estava tendo muitas contendas, coisas quebrando dentro de casa, uma atrás da outra, coisas que caíam, se mexiam sozinhos dentro de casa, né? E eles escutavam vozes, tinham pesadelos constantes. Então era uma perturbação muito grande mesmo que eles estavam tendo dentro do lar deles. E eles suspeitaram que eram coisas de espíritos obsessores zombeteiros. E aí, não me recordo se eles conheciam este amigo meu ou se indicaram para ele para que este amigo meu fosse lá dar uma olhada, porque como ele era espírita, né, saberia lidar com essa situação. E ele foi. Quando ele chega lá, ele fala: Mário, perante Deus, nós estávamos lá e, oxe, nós estávamos lá e E por incrível que pareça, não foi somente eu que vi, mas todo mundo que estava no momento viu, né? O espírito que estava naquela casa causando toda a discórdia, ele se materializa na frente de todo mundo, na parede, no formato de uma resta, de uma sombra. Você acredita? Tipo assim, você olhava para a parede e você via aquela resta, aquela sombra, aquela silhueta de uma pessoa. E ele, aquela resta, começa a responder e todo mundo escutar. Ele chega, pai, o que é que você tá fazendo aí? E aquela resta conversando, vim aqui para fazer bagunça mesmo, para desgraçar, não sei o que, um monte de coisa. E ele conversava com aquela sombra na frente das outras pessoas que estavam presentes, e aquela sombra na parede, respondendo e todo mundo escutando. É brincadeira? Corrida do cal, né? Agora imagina uma presepada dessa. Você ir orar lá na casa de uma pessoa e daqui a pouco aquele negócio se manifesta na parede, aquela sombra, aquela resta. E ainda lhe responde, lhe respondendo, conversando com você. Às vezes você fala assim, poxa, isso aí é mentira, isso aqui. Se fosse uma pessoa só, a gente até poderia duvidar, né? Mas
Não foi uma pessoa só, foi os donos da casa, mais o meu amigo, mais outro amigo que estava com ele. Tinha 4 testemunhas. Mas já aconteceu uma vez, um pastor foi orar na casa de uma pessoa, e lá uma pessoa manifestou, né? O pastor expulsou aquele espírito que estava naquela pessoa, e tinha um gato lá na casa, o espírito foi pro gato. O gato ficou doidão, cara. O gato sumiu. O gato ficou loucão, subiu nas paredes, subiu por tudo quanto é lugar, pegou a janela e vazou. Ah, pois. Lembro da história de um dos padres também, que foi abençoar uma casa, né? Inclusive ele é bem famoso aí na rede social, acho que é o padre Christian. E estava tendo essas perturbações no lar também. E quando ele foi lá fazer a bênção do lar, orar e tudo mais. E quando ele estava orando, um barulho de um cachorro, o cachorro latindo, batendo na porta do lado de fora, e ele lá. Ninguém vai calar a boca desse cachorro, não. Ele orando e pensando, né? O cachorro tá atrapalhando aqui a oração e ninguém vai calar a boca desse cachorro, não. Ele pensando. Quando ele termina de orar, aí ele falou assim, gente, eu acho que o cachorro lá aconteceu alguma coisa, vocês têm que olhar lá. As pessoas da casa foi e falou, padre, nós não temos cachorro. Doideira, né? Entendeu? E todo mundo escutou e viu. Tem o corte dele falando isso aí. Então, o mundo espiritual, né? Ele é tão realístico, né? Tão real quanto o mundo físico. Infelizmente, nem todo mundo acredita, mas o mundo espiritual ele é real. Independente da sua fé, mas espíritos ruins e espíritos bons existem. Obviamente, cada religião vai ter sua forma de acreditar nestas divisões de espíritos e como funciona o mundo espiritual, mas que é real, é real. Existem as guerras espirituais, existem as contendas, existem, né, os livramentos também que vêm do mundo espiritual para o mundo físico. E existem várias e várias coisas que infelizmente nem todo mundo acredita. E eu resolvi contar a história desse da sombra, que na verdade na nossa fé, né, do catimbó, dentro da Umbanda também, tem um nome específico para essa qualidade de espírito que faz essa traquinagem. Que ele se manifesta na sombra, que eu não vou dizer aqui, mas ele tem um nome específico, tanto que existem rituais para mandar ele para a casa das pessoas. Existe, entendeu? Essas perturbações, ela pode aparecer como uma forma que foi mandada, né, através de feitiçaria, bruxaria, enfim, rituais, como pode ter ido apenas por vamos dizer assim, de forma, entre aspas, natural, que não é natural, mas pela forma que aquelas pessoas vivem dentro daquela casa, né, com muitos palavrões, com muitos nomes inapropriados, né, que invocam, quer queira ou não, coisas ruins para dentro de casa. Só como exemplo, tem gente que fala, desgraça, né? E outros nomes feios como este, né? Estes tipos de nomes vai atrair tudo que é ruim para sua casa. Então, a gente pensa que não, mas a palavra da gente, ela tem poder. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, se você for falar, vira e mexe, você está ali falando palavrões e xingamentos muito pesados, o xingamento de uma forma geral já é ruim, né? Mas alguns são piores que outros. Vai atrair só atraso para sua vida, para sua casa, entendeu? E talvez um espírito desse para sua casa, para ele estar lá como inquilino sem você saber. E aí, meu amigo, onde está o problema, né? Porque o mundo espiritual nem todo mundo acredita, e os que acreditam nem todos conseguem enxergar ou perceber que é algo espiritual, e as pessoas acabam se lascando, né, se ferrando com os tormentos e as perturbações que esses espíritos ruins fazem na vida da pessoa. Aí daqui a pouco você vê
Não é que seja, tudo que quebrar é desprezível. Não. Mas, por exemplo, uma coisa começa a quebrar atrás da outra. Coisas caindo se mexendo sozinho. Você vê, dá um quadro ali, daqui a pouco o quadro cai sozinho. Cadeira se arrastando, cadeira caindo. Você escuta pegadas de pessoas dentro de casa, sendo que você está sozinho. E entre outras e outras coisas que podem acontecer. Comida se estragando muito facilmente, entendeu? Vozes de pessoas chamando o nome. Voz de pessoas chamando o nome. E aí você pode achar que você está louco, mas às vezes você não está louco, nem está ficando louco, de fato. É algum tipo de problema, como este que relatei, e você precisa procurar uma ajuda, seja na igreja católica, evangélica ou centro espírita, seja lá onde for, mas não fique, né, com essa perturbação se você perceber que está passando por isso. Então, é um tema, né, que foi bastante legal. Você quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Na verdade, eu quero fechar esse tema, começar com outro já, que surgiu agora pode na mente. dizer. Então, fechou aqui esse tópico, inscreva-se Se inscreva no canal, pode falar. Inscreva-se no canal, de além. ative o sininho para receber as notificações todo dia, toda semana, um vídeo novo para você. É isso aí.